Sinto falta do mar. De acordar todas as manhãs me perguntando que aventuras maravilhosas um novo dia nos traria. Esses dias vieram e se foram. Talvez sim, ou talvez não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Nerd Exos. Meu nome é Paulo Elmio, direto aqui dos estúdios do Desk Cowork, esse espaço nerd, para trazer a vocês mais um episódio que vamos falar de um novo filme, de um ícone pop. E junto comigo aqui está Humberto, junto do meu fiel escudeiro, o Chewbaquinha de pelúcia. Esse aí é só quem vê os cortes, vê os vídeos que acha que viu o Chewbaquinha. E direto com o nosso link, nosso assessor para assuntos quadrinísticos, sinopeiro oficial do Exos, direto dos States. Aqui é o Vitor X, galera, pronto pra conversar, muito animado pra conversar com vocês hoje. Legal, galera. Olha, hoje o episódio nós vamos falar do novo filme do Indiana Jones, esse que chega depois de 42 anos depois do primeiro filme da franquia e 15 anos depois do péssimo Caveira de Cristal. Caveira de Cristal. E nós vamos falar desse filme, nós vamos falar assim, nós vamos trazer curiosidade, nós vamos falar o que a gente gostou, o que a gente não gostou, o que a gente espera dessa franquia. Fechou, não fechou? Como é que é? Tem futuro essa franquia? Pois é. Mas antes de tudo, nosso sinopeiro oficial vai trazer a sinopse de Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Humberto, você viu que é a primeira vez que nós falamos de um filme que é quase da idade do Paulo, né? Caveira de Cristal tem 15 anos. 15 Paulo vai anos. fazer Cara, 15 anos que vem. O filme, a gente vai falar do filme. O filme tem agora que a gente falar, mas o primeiro filme de Indiana Jones foi de 81. E eu sou de 80. E Então, olha lá, assim, mentira de idade agora. Todo eu mundo pode conseguir, Paulo. vivenciei a minha vida toda a franquia de Indiana Jones. Não precisa Foi. de mentir idade, não. Vamos lá. Falar nisso também, antes de falar a sinopse, em inglês é o disco do destino, né? The Dial. Porque Dial O Dial aquele negócio. é meio tipo... é o disco que você mexe, né? Um disco que você consegue... É um instrumento, né, de medição. É. Né? Aí mudou pra relíquia. Eu É. não gosto muito dessa tradução, não. Não ficou ruim não, porque ela é uma relíquia. O Dial é onde você mexe pra ajustar o sinal. É igual do telefone do antigo, rádio, né? Você tem o Dial, o disco lá, o disco o Dial. de girar, tipo assim, Mas- o Dial não tem muito uma tradução, tanto que no Brasil o pessoal de eletrônico usa como Dial. Mas você sabe que não foi o primeiro título, né, desse filme. Eu não sabia. Ele chegou Qual a que é? chamar, um dos primeiros títulos foi Chamada do Destino. Mas eu acho que esse é pior. Ia ser muito pior. Inclusive, depois teve uma mudança que foi As Relíquias do Destino. Inclusive, tem alguns cinemas brasileiros que tem as Relíquias do Destino. Ah, é? É. Não, que veio com o nome. Tá bom. Mas vamos lá, então. Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford, famoso arqueólogo, professor e aventureiro, e fez também Han Solo no Star Wars, isso é por minha conta. Embarca em mais uma missão inesperada. Nesse retorno do herói lendário, Indiana Jones, na quinta parcela da icônica série de filmes, encontra-se em uma nova era, aproximando-se da aposentadoria. Ele luta para se encaixar em um mundo que parece tê-lo superado. Mas quando as garras de um mal muito familiar retornam na forma de um antigo rival, Indiana Jones deve colocar seu chapéu e pegar seu chicote mais uma vez para garantir que o antigo e poderoso artefato não caia nas mãos erradas. Mas dessa vez ele tem o sangue de uma nova geração para ajudar nas suas descobertas, né? Ajudar nas suas descobertas. E na sua luta contra o vilão Jürgen Voller, Mads Mikkelsen, acompanhado de sua filhada Helena Shaw, Phoebe Waller-Bridge, o arqueólogo corre contra o tempo para recuperar o item que pode mudar o curso da história. Legal. Essa foi decente. Foi. Tem alguns pontinhos que dá pra melhorar, mas foi boa. Eu queria trazer algumas informações antes de começar a falar do filme em si, né? Quais são as informações? É um filme que custou 300 milhões. Foi.
Ele, na última levantamento da bilheteria mundial, que foi dia 7 de julho, ele estava com faturamento de 247,9 milhões. Esse filme ainda não se pagou. Né? Lá no Rotten Tomatoes, ele tá com 60% de crítica e 80% de audiência. E aí eu já quero levantar o primeiro ponto com vocês. Qual que vocês acham que é a causa para esse filme não ter ido tão bem nos cinemas? Posso falar? Eu quero ouvir o Vitor. Eu acho, cara, que hoje em dia as pessoas estão sendo muito levadas pelo que influenciadores falam. Influenciadores, né, de internet. E eu, particularmente, eu não li nada disso, porque quando eu quero ver muito um filme e eu gosto, eu tento correr de spoiler. Então, qualquer coisa que parece o título do filme, eu pulo para esperar eu assistir os comentários, essas coisas, depois de eu assistir. Mas meus filhos e muita gente falou comigo que o pessoal tava metendo pau nesse filme na internet. Eu vi isso também. Então eu acho que tem duas coisas, né? Uma é isso, pessoal, alguém comenta na internet que é ruim, se é um influenciador que atinge muita gente, ele tira público desse filme. Então eu acho que por isso aí, ó, você vê, o público em geral tem gostado, 80 e poucos por cento, é um percentual razoável. Então quem viu gostou, mas tem gente que deixa de ir porque escuta influenciador falar, entendeu? Legal. E outra coisa é a concorrência. Por mais que seja época de férias, é a época que o cinema bomba, né? É um filme lançado nas férias para bombar. Eu acho que aí tá concorrendo lá com Guardiões da Galáxia, Homem-Aranha no Spider-Verse, outros filmes que podem chamar a atenção do pessoal. E acaba que Indiana Jones, infelizmente, para a geração mais nova, ele é um filme de família. Mas pra geração mais nova, não vai, o menino não sabe quem é Indiana Jones direito, às vezes. Eu ia novo. chegar nesse ponto, Vitor. Eu ia chegar Entendeu? nesse Então ele ponto. fica no meio do caminho ali. Fica, assim, ele é um filme de família, mas um monte de família não vai porque o menino, eu quero ver Homem-Aranha. Quem é Indiana Jones? Quer não, entendeu? Eu ia chegar nesse ponto. Eu vi uma defesa desse por que o filme tá indo tão mal, que eu achei muito coerente. Que é a questão que a nostalgia é um filme que ele pega um ícone que é nostálgico para nossa geração. Agora, a geração de hoje, nós estamos falando do último filme de Indiana Jones, teve 15 anos. Então, assim, tem uma geração aí... E é um filme ruim. É um filme ruim. É um filme que deixou um sabor ruim para a nossa geração que conhece Indiana Jones desde o começo, a franquia. Mas a questão da nostalgia, ela pega a gente. Ela não pega esse público. Quem vai ver esse velho hoje, que não... Hoje tá velho, né? O Indiana Jones ele tá velho. Ele não consegue fazer as mesmas acrobacias que eles faziam nos outros filmes, né? Então, assim, até por questão lógica, né? Então, assim, ele não tem um ícone hoje que pegaria essa geração nova, né? Essa geração Z, né? No caso, os milênios, né? A geração Z eu acho que é a nossa, né? Não é, Nossa. né? Não, a minha, né? Tá, mas o que eu achei essa defesa legal que é essa questão. Não é que o filme ele é ruim, ele é um filme que ele mexe com uma nostalgia. Ele é um ícone que foi construído há muito tempo. Então, nossa idade, tem muita gente que já não vai no cinema. Né? Tem gente que é pai, não sei o que, quase não vai. Quando vai no cinema, vai para ver um filme que as crianças querem. Filhos, né? Então, assim, o público que está sendo a maioria no cinema hoje, que é hoje uma mídia cara, né, ainda, você tem um público que ele não quer ver o Indiana Jones num filme, é clássico, né, um filme clássico. Mas o cara tem que correr atrás dos clássicos, né, para poder conhecer o que é o Indiana Jones, né, que é o cara do chapéu, do chicote, né, que é o cara da aventura. E hoje você tem outros filmes que bebem disso, né? Vamos lá. Mas eu achei legal essa defesa. Não, mas assim, eu percebi tudo que vocês falaram, eu percebi conversando com as pessoas, e depois que eu vi, eu fui dar uma geral do que o pessoal tava achando, né? Sem entrar muito, sem perder muito tempo vendo a opinião do blogueirinho ou do coisa do tipo assim, né? Eu me preocupo mais com a minha visão
Mas eu tento ver, quando eu vi que existiam críticas, né? De onde estão sendo pautadas essas críticas? Eu acho que o Indiana Jones ele foi extremamente importante na década de 80, como o Paulo falou, um ícone da cultura pop. Não, você tem a Foi silhueta. um dos heróis. A silhueta do Indiana Jones é inconfundível, cara. A cena da bola de pedra rolando atrás dele é um Que é até um brinquedo na Disney, né? um Uma brinquedo atração na Disney. Você tem o chicote, o cara rodando o facão e tomando tiro e tal. São cenas que são clássicas Icônicas. do cinema e que vieram de uma época, que marcaram uma época que nós estamos falando de 40 anos atrás. O filme mais recente é ruim. O filme mais recente, ele misturou Arquivo X com Indiana Jones, ele é fraco. Cara, tanto que eu nem lembrava. Deixa eu só fazer uma observação aí. O filme é fraco porque o enredo dele é ruim. É ruim. Porque se você ler os livros e os quadrinhos de Indiana Jones, muitas vezes tem mistura de Arquivo X, ficção científica nas coisas. Porque na arqueologia tem esse tema de eram os deuses astronautas, né? Tem. O negócio é que o filme é mal escrito, o filme é ruim. Porque podia ser um negócio legal. Tem personagem chato, o filho dele é chato. Não, isso é uma coisa que o filme do Caveira errou. Querer botar um menino para assumir um manto. E que esse filme acertou, matando o menino. Então, assim, o que acontece foi que... Consertou, né? Consertou. A franquia se propaga não é por conta só do primeiro filme. Você pega Star Trek, que veio da década de 60, que foram trocando os atores, foram trocando as mídias para se renovar e se manter como o Trocou a tripulação também, né? Mudou a tripulação. Mudou a tripulação. Não só o ator, mas mudou a tripulação. Senão ficava só todo mundo só assistindo a mesma série. Aí você pega tentativas que foram feitas lá do Perdidos do Espaço, que não funcionaram, usando a mesma forma. Troca ou então renova, mas não tem história. Então, quando você tem uma história ruim, que era para pegar o filme e manter o ícone pop, e você cria uma mancha no currículo do ícone pop, esse era o filme que quem tem 20 anos poderia ter assistido ele com 10 e falar assim, cara, que filme legal. Como o Paulo viu quando ele tinha... um filme para ele, um filme vintage, quando ele tinha 10 anos de idade, ele viu um filme que já tinha 30 anos. Então, assim, tem uma quebra, porque quem curtia, chegou ali, não curtiu, o público novo também não curtiu, ninguém curtiu, e ele ficou uma coisa presa no passado. Calma, eu vou chegar lá. E aí, o filme tem um monte de referência para uma geração que se alimentou desse ícone pop. Um monte de referência. Um monte de cenas que você olha e fala assim, poxa, isso era Indiana Jones. Aí você sacado, pô, mas isso era Indiana Jones, você acha legal? Indiana Jones, O cara abre o vidro do carro, dá um soco no sujeito, o cara desmaia. Filme dos anos 80, é o soco assassino. Dá um soco, o cara desmaia e o cara nunca mais acorda. Né? Morreu. E aí... Mas deixa eu te falar. Aí eu vou defender ele. Onde eu dou mas pera. Não nasce cabelo mais não, velho. Onde eu dou soco, não nasce cabelo mais não. Se eu bater, acabou. É igual o Maguila. Então, o que acontece? Essas coisas são referência que falam, que conversa com quem gostava daqueles filmes, mas não conversa com quem não acompanhou. Então, assim, é uma quebra de expectativa para aquele público que não conhece, que talvez vai conhecer, mas é uma linguagem que não conversa com ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi uma coisa que o Vitor falou. Eu não fui atrás da opinião do blogueirinho, do crítico de cinema, isso aí não me interessava, nunca me interessou. E tem caça-clique para todo lado. Um colega meu de trabalho, Henrique, se ele ouvir, ele vai falar assim, eu vi você falando de mim. Se ele não fala nada, porque ele não ouviu. Ele chegou para mim e falou assim, para mim, ponto, ele falou, vocês assistiram Indiana Jones? Eu falei, assistimos. A galera tá falando mal pra caramba, né? Aí eu, outro cara, falaram que o filme cheio de lacração. Eu falei, que isso? Não tem lacração, não. Hein? Mas que o filme é centrado só na mulher, que não sei o quê. Eu falei, não. Não. Eu achei a história bem dividida, né? Você tem personagem... Ela tem importância dela, tem importância dela, mas ele tá lá. Eu falei, mas... Mas teve um monte de coisa com lacração e coisinhas assim, que é pra quebrar a imagem do cara. Eu falei, cara, não. Eu não quero nem saber de onde é que você leu isso, mas não. Meus meninos também leram isso.
E os meninos deles são mais novos, estão lá com, sei lá, acho que 17, 18, 16, 18 anos de idade, que são os que não foram seduzidos pelo último filme, que são os caras que não entendem o soco que bate e o cara morre, que não entendem as cenas de ação que desafiam as leis da física. E aí, cara, conversa com eles. Ah, é um filme de lacração. Aí o cara assim, então não vou ver. Ah, não quero ver esse negócio. Ou então, então nada faz... Aí um pai que podia ver um ícone que fez parte da vida dele, quase não vai assistir. E apresentar pra geração, né? Quase não vai assistir. Aí, aí a gente começou a falar, que isso, cara? Tá tudo lá. Tá cheio das referências, tá cheio de tudo. Ele lembra? Então eu vou ver. Falei, leva os seus meninos. Eles vão gostar. Mesmo que eles não conheçam, não gostem do Indiana Jones, cara, não tem nada de palhaçada, forçação de barra, quebra de imagem de Luke Skywalker jogando sabre pra, assim, quero destruir o ícone. Não tem nada disso. Não tem, o filme não tem forçação de barra para tentar vender um produto novo. Não tem forçação de barra para se adequar a um discurso ideológico. Não tem. Ele é um filme do Indiana Jones. E que quem está seguindo esse tipo de raciocínio está perdendo a chance de ver um filme divertido pra caramba. Eu fiquei feliz de assistir o filme. Cara, que eu também, cara. Eu saí bem, saí satisfeito. Eu saí satisfeito. Mas eu saí super animado, querendo conversar, sabe? Com meus meninos, conversando, falando. Eu saí... saí muito feliz. Deixa eu pontuar algumas coisas, assim. Primeira coisa é a questão do último filme. O último filme é uma quebra total, cara. Numa última cruzada que você teve, assim, um fechamento brilhante, né? Do personagem. Esse último filme conversa muito mais com a última cruzada como o herói da pós-aventura, o herói que está se aposentando, né? Ele conversa muito mais com aquele fechamento, aquela pós-fechamento. Se algum lugar tinha que passar o manto era nesse filme. E aí eu quero pontuar algumas coisas que os críticos pontuaram. É crítico de cinema. Quando a gente fala que crítico de cinema, às vezes é cri-cri, porque o cara quer 2 pontos muito importantes que os caras praticamente colocaram. Primeiro era que o filme não ousou. Cara, não precisa ousar, cara. Ele precisa entregar o que o personagem é. Não precisa ousar. Ousar foi o que o cara fez lá no Caveira de Cristal, querendo... nada a ver. Nada a ver. Então, assim, o cara tem que continuar contando uma história, uma referência. E o cara não ousou. Gente, não tem que ficar esperando ousar. Eu quero ver a história do personagem. Eu quero ver o personagem sendo respeitado. Eu quero que a história do personagem ela tenha uma linha contínua, não tenha um desvio forte, né? E a outra coisa que os caras analisaram foram questões técnicas. Por exemplo, que eu acho também que não despreza o filme. Se você pega o filme A Arca Perdida, toda vez que há referência da Arca no filme, entra a trilha sonora da Arca, né? Nos outros filmes acontece a mesma coisa. Existe uma trilha sonora daquela relíquia, daquele objeto específico. Nesse filme ele não tem. Mas, cara... que bobeira. É bobeira. Por quê? O crítico. Você sabe o que eu tenho pra dizer sobre isso? Cri-cri. Sabe o que eu tenho pra dizer sobre isso? Caguei. Pois é, cara. Não, então, mas assim, aí, tipo assim, cara, isso aí eu acho que é procurar pelo em ovo, velho. Mas é isso que eu quero pontuar. Então, assim, quando você ouve críticos sem analisar o que o crítico tá falando e sem ter sua própria voz, você acaba entrando, perpetuando uma coisa que é essa ideia de que o filme é ruim, cara. O filme não é ruim, o filme é excelente, cara. O Indiana Jones, ele tá se aposentando no mesmo dia que o astronauta tá pisando na Lua, cara. Que coisa mais icônica, cara. Você vê, o cara, um roteiro que você pega, assim, aquele ícone, aquela pessoa, né, está saindo de cena e está entrando uma era, cara. Já estava esquecido. Já estava esquecido, então está entrando uma outra era. Os jovens daquele momento não estavam interessados no passado. Estavam no futuro, cara. Isso é lindo, cara, do roteiro. Isso foi muito legal. Né? O Harrison Ford, ele tá com quantos anos? 80. 80, cara. Cara sem camisa, cara. Botaram o cara sem camisa lá no apartamento, todo
um apartamento todo Cara, sujo. isso você não acha Cara, que é muito ousadia, lindo, não, cara. saca? Colocar o personagem principal, um cara idoso, mostrar as limitações. Tudo bem que depois ele faz coisa que até uma 81. pessoa jovem talvez 81, não fizesse, né? né? Mas o que é parte do Indiana Jones? É parte do Indiana Jones. Você não tá... É o que o Humberto falou, você não tá quebrando as regras daquele universo. Você criou aquele universo lá, mas você não tá quebrando as regras dele, né? O que alguns filmes fazem, né? Faz uma coisa de um jeito, depois o cara faz outra completamente diferente e tal. Ele não. Mas ali mostrou a fragilidade e mostrou o que acontece com a gente quando a gente envelhece. O que é Isso aí quebrar não. as regras do universo que o Vitor falou? Dá um exemplo para ilustrar o que você falou, Vitor. Rock 1. O Rock é burro. Ele é um cara que ele é ignorante, não é estudado e, além disso, ele é burro. Então, assim, ele não entende as coisas. O Rock 2, ele tá cuidando da carreira, gerenciando ele como se fosse um empresário, e de repente ele ficou inteligente. Porque aí, assim, ele ganhou, além de conhecimento, ele ganhou inteligência. No Rock 3, né? 3, Aí você quebra a regra do universo, que o personagem é uma coisa, de repente ele vira outra. E aí, tipo assim, não é mais a mesma pessoa. E ele tá lá, a mesma coisa, o mesmo cara aventureiro, o mesmo cara fazendo coisa que desafia tudo. Rabugento. 80 anos de idade, o Harrison Ford tá com 81. Não, ele tem a mesma personalidade. Exato, a mesma Mesmo. coisa. É o Indiana Jones. É. Perfeito. E aí, eu vou dar um outro exemplo do que o Paulo falou sobre ousar e inovar. Quando fizeram os 3 últimos filmes da trilogia de Star Wars, tem todo esse exemplo do que faz errado. Sabia? O primeiro A mágoa filme... no coração, a mágoa. O primeiro filme, o filme 7, ele é zero ousadia. Zero. Ele é exatamente a mesma história da Estrela da Morte, de não sei o quê. Ele tem a mesma coisa toda. Mesma estrutura. Mesma estrutura. Aí, você mata o Harrison Ford, né? Você mata o... E regaça o filme Han Solo. A ousadia. Aí a o cara ousadia- usou. Vai tomar no cu. Estraga todo o troço. Ousei, matei um personagem ícone. Matei, pra quê? À toa, pra quê? Besta, falou assim, eu te amo, meu filho. Eu sou um chiliquento, eu te odeio, vou te matar. Pronto. Pra Nossa, quê? sem lógica, né? Pra sem quê? lógica. Exato. Isso assim, estraga tudo. Tinha tudo pra fazer agrado ao fã antigo, trazer a fórmula pro fã novo e destrói o personagem pra quê? Pra e nada. o pior dessa aí, que ele teve o trailer que tem o Harrison Ford falando, estamos de volta. Estamos em casa, né? Estamos em casa. Chewie, Porra! your home. E morre. Aí você tem o próximo filme, o 8º filme, que é um lixo, que foi feito pra ousar e destruir e quebrar o universo inteiro, tudo que é canônico deixa de existir ali, acaba-se tudo, mata-se tudo. E depois você tem um filme para tentar fazer um remendo que não consegue. Então, sim, e aí, o meu medo do Indiana Jones era isso. Ou vou ousar. Agora o Indiana Jones vai virar um mutante, vai soltar fogo pelos ouvidos. Cara, não. Tem o mesmo tipo de humor. O mesmo tipo de quebra de cena. O mesmo tipo de vilão, né? O mesmo cara? tipo de vilão. Nazista, cara. O cara que enfrentar nazista. Cara, é lindo, cara. Assim. Cara, mas sobre o vilão, o Mads Mikkelsen, ele é um ator muito bom. Ele é foda. Eu gosto muito dele como ator. E ele faz uns vilões muito bons, cara. Eu acho que foi o melhor vilão da série de Indiana Jones até hoje, foi esse. Ele tem ele que eu também. mais gostei, velho. Tem ele também no 007 lá. Ele Royale. Chorava sangue pelo oi, né? Chorava sangue. Não, cara, e ele foi bem como herói, né, no Rogue One, o Galen Erso. Foi bom bem como herói. E ele tem um filme também dele, não sei se chama Sibéria, é um filme que se passa no norte da Europa lá, e ele é tipo um ex-agente que tá enfrentando os caras do mal lá, ele é o herói também, ele é o principal, ele né? fez Um a série anti-herói, ele faz Hannibal, muito né? bem. Oi? Ele não é ele que faz a série Hannibal? Eu não assisti. Eu acho que é. Ele, a série é ele que é o série é ele Hannibal. Não que sei é se o é na Hannibal. série ou no filme, né? Não, na série. Ele é muito bom ator. Ele é excelente. Ele é muito bom ator. Ele Eu é acho um que, dos pontos eu acho altos que do as filme pra mim também. escolhas do elenco, cara, até do menino que é o One Piece, né, que tem o chapéu de palha, o bigodinho, e a monocelha, é o Só os Luffy, otaku cara. que viram isso É aí, o né? Luffy, cara. É o próprio Luffy. O cara fica o tempo todo com chapéuzinho de palha. É o Luffy, cara. Tá lá. Só faltou esticar o braço. Aí é quebrar o universo. Aí não dá. Mas assim, o elenco todo, aquela atriz que ela tem uma série muito boa, ela escreve pra série, né?
E ela foi convidada para escrever um pouco das falas, né? Para deixar uma coisa mais com aquele humor, Pessoal. né? Ela tem uma veia desse humor meio ácido que Indiana Jones tem, né? Achei muito bom. Achei ela foi muito bem. Se a gente fosse falar assim de uma troca, um troca de manto, cara, ela é uma personagem que dá para poder comprar porque ela ela tem conhecimento de arqueologia, mas ela não tem, ela é um contrário do Indiana Jones, né? Ela vai ela pro quer mercado ganhar dinheiro. negro, né, cara? Então assim, foi muito legal essa quebra. Eu acho que a química ficou muito boa. E como você falou, Humberto, eu não acho que teve problema de tela, né? Eu acho que foi muito bem dividido para ela. Até porque ela é a válvula motora da trama toda, cara, né? Ela que cria... Ela que cria... Ela que tira ele da inércia. Ela que cria a ação. Cara, eu achei que ela tá muito... Cara, zero. É zero. Se ela não lacração, tivesse lá... É zero botar ela pra falar... botou em segundo plano. Não é, cara. O pessoal brinca muito que na Arca Perdida, se o Indiana Jones não tivesse feito nada, ia ter o mesmo resultado. Né? É brincadeira. Isso passou no Big Bang Theory, né? A Amy, ela acaba com o quanto que o Sheldon gosta de Indiana Jones, falando que não tem lógica. Pois é. O que ele fez. Que acabaria do mesmo jeito, ok. Mas esse filme, sem ela, cara... O Harrison Ford tinha morrido no sofá, cara. O Indiana Jones tinha morrido no sofá. É negócio que a gente não consegue mudar, né? O personagem do ator. Pra mim ele é Han Solo. Olha só. Olha como é que eles construíram bem a história. O Indiana Jones, ele foi um cara que tirou, inclusive, uma arma. Não foi ele, né? Foi a circunstância, né? Dos nazistas. Ele atrapalhou os planos dos nazistas em outros filmes. Algumas coisas ele não precisou mais lutar contra nazista, né? Os grandes vilões do Indiana Jones são os nazistas. São os nazistas. Né? Porque ele começa na década de 30, né? Ele resgata relíquias para museus e tal, ele tem um monte de aventura. E ele vai ficando velho, né? Ele sai da aula que ele tá dando, que a menina deixa a mensagem de amor nos olhos quando ela pisca, né? Para um monte de aluno desinteressado no assunto dele. E desrespeitoso, né? Que entra uma galera lá no meio da aula dele com a TV pro pessoal ver. Não, ninguém se interessa mais por aquilo. Ele tá ficando velho, ele caiu no esquecimento, ele trabalha num departamento como um professor que as pessoas gostam, reconhecem o valor dele, mas ele perdeu tudo aquilo que motivava ele, né? Que era a adrenalina, a aventura, a busca pelo coisa pra mas dar tem aula. que explicar isso aí, que no filme mostra de maneira muito clara o que aconteceu com ele. Além da mudança de tempo que foi pegando ele, né? Os tempos mudaram, as pessoas eram mais ligadas à tecnologia do que no passado, ainda teve a questão dele perder o filho. O fato dele perder o filho, que ele tinha descoberto que tinha, né? Abalou ele muito e atrapalhou o relacionamento dele com a esposa, né? Marion. Ou com a mulher que ele amava, com a Isso. Marion. E aí, tipo assim, aí ele mesmo se entrou na conchinha dele ali, ó, e passou a desgostar do mundo. Então ele fazia o papel dele lá, que é dar aula, tal e tudo, mas ele não estava feliz mais. Então, assim, não foi só o momento que deixou ele para trás. Isso o filme mostra muito bem. E ele não se né? liga nas coisas novas, né? Ele não se interessa pela conquista mas essa falta de interesse também aconteceu pela desilusão dele com a vida. Exato. Perder o filho para ele e aí, consequentemente, perder a mulher que ele amava, porque ele passou ele entrou numa concha, né? E até para ela mesma, ele se afastou dela sem perceber. Isso tudo fez ele desgostar da vida. Então, assim, mostrou muito bem ali que o que aconteceu? O mundo mudou e ele não se adaptou pelas perdas que ele teve também. Entendeu? Então, Sim. assim, ele deixou de ter prazer com as coisas. Talvez ele deixou até de procurar as relíquias, que ele, tal lugar vai aparecer uma coisa. Ele desgostou da vida. Então ele entrou num ciclo de mesmice, né? Até a menina resgatar ele. Aí ela chega, resgata ele, e resgata ele 2 vezes, né? Resgata ele para ele, primeiramente, não por um motivo nobre, né? Para roubar e ganhar dinheiro. E depois, quando ela tira ele lá do passado, porque ele tentou fazer o que ele estava querendo fazer, viver no passado.
Ele não queria ver no Exatamente. futuro, vai lá, dá um socão nele, o socão anos 80, que o cara viaja o mundo e continua desmaiado. E aí, aqui resgata ele daquele buraco. é legal, eu queria Era uma pontuar maneira dele, ele queria, era tipo, é meio que um suicídio, ele queria ficar no esquecimento, que era o que ele tava fazendo, entendeu? E ela resgata ele duas De vezes, novo. exatamente. Aqui. Uma vez sem querer. Uma vez. Sem querer, igual você falou. Só uma curiosidade, não tá falando do soco? Esse soco não foi Indiana Jones que trouxe. Esse soco, ele veio lá dos faroestes, lá dos grandes ícones do cinema. Não, isso Ele é uma grande homenagem, na verdade, esse soco que é um soco meio aberto, né, mas que desmaia o cara. É quase uma pinça. É porque tem que pegar na pontinha do queixo, vocês não têm a mãe, vocês entendi. não lutaram boxe, né? É Pegou pegar na a ponta do queixo, trigêmeo ali. Pegou na pontinha do queixo, balança o cérebro lá, Entendi. dá uma... Pega na pontinha do queixo, explode o cérebro e o cara não acorda nunca mais. Mas aí é só quando o cara que bate Não, e levanta de flutuar, boa, entendeu? né? Levanta de boa. Não, e aí é o que acontece, assim, ele tem que... ele acaba entrando na aventura por acidente, né? Ele se torna o herói improvável, sendo o mais provável herói, né? Ele volta... Sendo maior, uhum. Ele vai ser o herói improvável sendo o herói. Porque ele quer resgatar aquela relíquia que foi roubada, porque ele não aceita que ela seja vendida, ela foi passada para trás e tudo. Ele pega um avião sendo procurado por assassinato, ele pega um passaporte, entra no aeroporto, tudo bem, não me importa. Mas naquela época não tinha Era outra época. Era outra né? época. Naquela época você compra, né? Pô, você teve a Torre Gêmeas, foram em... Mas naquela época... Não, mas calma. Naquela 2000. época, o cara ferrou uma parada no dia da Lua. Todo mundo no aeroporto sabe quem que é ele. Mas não importa, isso não diminui o filme. Isso não diminui o filme. E aí ele vai viver as aventuras de novo. Aí você tem aquele monte de referência de novo, né? Do menino que vai ajudar, que é o menino que tenta roubar, que é o Luffy do Paulo. A fuga de Tem tudo, gente que não gosta as cenas do de menino, eu ação... gostei. A cena de ação, nós sempre falamos, peraí, parênteses. O de-aging, né? O CGI do que fizeram o Harrison Ford para fazer as cenas de ação daquela para apresentar o vilão, né? Do trem, né? Ficou muito bem feito. Ficou, cara. Ficou bom demais. Achei que você falar que tava ruim, eu achei legal Ninguém demais, cara. pode falar nada CGI desse filme. Nossa, cara. Não ficou muito bem pode, feito. não pode. Da batalha final também ficou fantástica, cara. Tudo. Não pode falar ficou nada. muito excelente, cara. Ficou muito excelente. Deixa eu só Aquela corrigir concepção uma do coisa que eu tempo, né? falei Da aqui. fenda do tempo ficou excelente. Também foi legal demais aquilo. Muito legal. Só corrigir que eu falei, a Torre Gêmeas foi 2001. Eu falei 2011, foi 2001, fez 20 eu nem ouvi o anos, 2011. mais de 20 anos. É que foi 11 de setembro, né? 11 de setembro de 2001. A concepção da fenda do tempo acontecendo no céu, logo que apareceu aquele negócio, eu falei assim, cara, mas como é que o Arquimedes, ele não voava de avião, como é que ele viajou no tempo? Aí eles costuram aquilo de uma forma tão boa, porque é difícil você fazer o paradoxo e ele ficar convincente. Ele é convincente. E é o paradoxo, aquilo sempre teve que... Aquilo sempre aconteceu. Então, assim, o Arquimedes, ele teve a ideia de montar a relíquia, né? O disco. O disco dele lá com... Aquele é um computador, aquele é o primeiro computador da história. Aquele computador dele. Só que quem entrega pronto para ele traz do futuro, ou seja, ele não foi construído por ninguém. Ele é um loop temporal, aquilo sempre iria acontecer. Eu gosto desses loops temporais de que aquilo sempre vai acontecer. E ele foi muito bem feito. O relógio, na hora que o cara botou o relógio, aí mostrou o Indiana Jones olhando pro relógio, eu falei assim, cara, é o relógio da múmia. Aquilo eu saquei na hora. Porque, tipo assim... Que é a chave, né? Uhum. Eles não iam dar eu também saquei na hora. Na hora. Assim, e ficou bem. Assim, não entregou nada. Mas ainda não tinha costurado a história, né? O dragão, que tava os caras no teatro, o dragão atacando os romanos. Ficou muito bem costurado. Muito bacana, né, cara? Cara, é o que o Vitor sempre fala. Você tem uma história boa, o filme vai ser bom. Esse filme tem uma história boa, bem costurada, com
heróis bem balanceados. É uma aventura, cara. Com vilões bem construídos, tirando que ele tomou uma pasada na cabeça. É, eu aí. só não entendi. Era eu pra ter achei que ia explodido explicar alguma a cabeça dele e ele volta. Aqui é a porrada ali, pelo amor de Deus. Era pra ter ficado pelo menos uma marquinha, né, cara? Cara, não tem nem nada, né? Assim, Era pra ter explodido a cabeça do cara, mas tudo bem. Eu também fiquei sem entender como é que ele saiu daquilo ali depois. Não, só as leis da física que não se aplicam naquele universo. Ele tá com a moto porque com ele era um dos sidecar. principais, né? Ele tem uma moto com sidecar. Ele pega na luta com aquela luta ficou muito legal. Muito Ficou bacana. muito legal. Aí ele pega, o sidecar bate numa árvore, explode só o sidecar e a moto continua, cara, como se nada tivesse acontecido. Lei da física Tudo nem calculado, básica. tudo calculado. Tudo calculado. Mas assim, isso não importa. Isso é típico de um filme de ação dos anos 80. O cara tomar aquela pancada Aquilo a cabeça... é Indiana Jones. Aquilo é Indiana Jones. Aquilo faz parte da linguagem. Cara, e a metralhadora sozinha, a antiaérea, né? A bateria antiaérea que estava no trem, quando a bomba explode, ela começa a atirar e começa a matar os nazistas. Tem outros filmes de Indiana Jones que tem coisas muito parecidas com isso, entendeu? Eu me senti vendo os filmes antigos e, tipo assim, meio que a sorte. Se fosse personagem de RPG, ele tinha sorte de valor maior lá do jogo, não, velho? Tirou o O sucesso cara decisivo. que toda hora vira o sucesso decisivo. É aquele que ele negócio de faz. tentar se infiltrar nos nazistas. E aí ele. Não, muito divertido. Tem aquela comédia, cara. O cara correndo vagão, o nazista para no coisa e fica tentando, junta todo mundo na porta e fica tentando empurrar. Fica dando um tiro pelo vidro, cara. Mas não, aquilo é a cena de ação, a linguagem de cena de ação Não, daquele quer uma filme coisa, dos anos 80. quer Filme uma família. coisa. Quer uma coisa mais de Indiana Jones, quando a gente fala de sorte, que a cena do que ele ia ser enforcado, que cai a bomba, cara. Legal demais. Aquilo é a sorte do Indiana Jones, cara. A bomba cai e ela vai puxando o tapete e os nazistas começam a escorregar e ele tá enforcando e o troço começa a quebrar. Aquilo é total. Aquilo ali, aquela cena. Eu falei, na hora que eu vi aquela cena, eu falei, cara, fizeram um filme bom. Fizeram um filme bom. Meu medo era, eles vão fazer uma trilogia Star Wars. Não, fizeram um filme bom. Vou falar com você. O primeiro arco do filme é fantástico. O segundo arco dele é bem desenvolvido. O terceiro arco fecha direitinho, cara. Fecha legal demais. Fecha direitinho, cara. Aquela cena final que ele voltou do tempo, né? Ele quer ficar lá. Que ele queria ficar lá, ele acorda. E a mulher dele chega lá e chega os outros personagens, cara. E aí deixam ele com a esposa. E no final ele vai lá e pega o chapéu, cara. Cara, aquilo ali foi um fechamento perfeito, é o chapéu cara. da porta fechando, né? É perfeito. Assim, o chapéu tá lá, o relé pendurou. Eu até pensei, ele pendurou o chapéu. Porque, aí assim, ele pega o chapéu. É muito bom. Se você tiver uma enquete do Indiana Jones e perguntarem assim, qual é o melhor amigo do Indiana Jones? É o chapéu. É o chapéu. É o chapéu. Né? Não é o chicote, né? É o chapéu. É o chapéu que ele é o xodó dele. Ele entra numa questão de perigo extremo só pra resgatar o chapéu. O chapéu é a identidade dele. É. Cara, eu achei que é o seguinte. O humor bem dosado, o humor típico, o humor do Indiana Jones, aquele trabalho de convencimento, não, eu tenho que ficar aqui no passado, porque eu me ligo com essas coisas, não sei o que e tal. Ela vai lá, dá um socão nele. Cara, eu não tava esperando aquilo. Eu achei assim, mataram ele, encerraram o Indiana Jones de um jeito arqueológico, ele vai entrar na história, ele vai deturpar a história, mas como a história sempre aconteceu, ele não iria alterar a linha do tempo, porque ele já tinha entregado lá... É a questão da máquina do tempo, né, cara? A máquina do tempo, do livro, retorno. Agora, eu lembrei de duas coisas, cara. Só pra você ver como é que o filme é bom, né, cara? Eu e o Humberto fomos do mesmo cinema. A gente assistiu junto. No final do filme, teve gente aplaudiu o filme. Teve gente aplaudindo. E aí eu relembrei que o filme ele passou em um festival de cinema. Não lembro qual que é. Não acho que é Cannes, é um festival bem famoso que o Harrison Ford foi pra essa exibição, né, do filme antes de estrear. E tinha muitos atores, muitos diretores, né? Quando o filme terminou, ele foi aplaudido, ovacionado de pé, cara. E tem um vídeo dele, ele não conseguindo segurar as lágrimas, cara. Ninguém ia aplaudir ele, ninguém ia levantar em pé se não fosse um filme bom, cara. Se fosse um filme que respeitasse a história dele com o personagem, cara.
Então, assim, não vá nessa história de críticozinho e tal. Vai ter a sua própria opinião. Não, a e gente outra tá falando coisa, aqui, você exatamente pode isso que eu ver ia o falar, filme e Paulo. achar ruim, mas você tem que ter sua opinião, cara. É isso que eu ia falar, Paulo. Já teve filme aqui que mesmo quando a gente odeia, a gente fala assim, vai lá e assiste e tira a sua opinião. Eu acho que você tem que ir, porque às vezes uma coisa que não vai me agradar, vai agradar outra. Ué, Entendeu? Então a gente tem que. As pessoas têm que ô, ver Vitor, e ver o que ela acha por você si quer mesma, o né? exemplo maior de Flash? A gente odiou o filme. Tem um monte de críticos que amaram o filme, cara. E o Pois filme é. é ruim de CGI, é uma história fraca, é uma história que não respeita os quadrinhos, é um personagem que não respeita o quadrinho, é um ator que ator ele é... Essa palavra. Não como ator, Resumiu, como resumiu. pessoa. Como pessoa, ele não... Pra mim, eu não acho que ele entrega o drama que precisaria ter entregado, né? Eu acho que ele entrega tem nada. muito clichê. Então, assim, se você quiser... Quem tá ouvindo a gente e quiser saber mais sobre Flash, a nossa opinião, vai no nosso episódio lá, que nós vamos... Aqui a gente não vai falar de Flash, né? Tô Mas no ficando com filme raiva lá, já. por exemplo, do Flash, tem a nostalgia do Michael Keaton como Batman, né? Que muitos de nós conheceu o Batman do cinema com ele. E a gente viu um potencial muito legal. Tudo bem que tem muita gente que não queria ver ele como Batman, né? Tem gerações aí que não Aqui não conversa não com eles, conversa né? com ele aqui. Mas aí é um filme, voltando à história, que é um filme que a gente achou muito ruim e a gente tem as nossas defesas. E tem gente que achou fantástico. Tem que ir no cinema. Tem que ir, cara. Você tem que ir assistir, cara, porque esse negócio de ser, eu não vou porque é ruim. Eu até entendo a questão financeira, poxa, tem um monte de filme no cinema, eu vou gastar com uma coisa que eu vou me divertir. Mas não vai nessa conversa, sabe, tipo assim, se você gosta de Indiana Jones, você gosta de filme de ação, vai lá e assiste. Aí se você não gostou, depois você xinga a gente, conversa com os amigos e tal e Eu tudo. tenho Mas, só um cara, ponto eu que adorei. você tem que... você vai no cinema e é um filme que tem uma história... Por exemplo, filme de super-herói. Ele é baseado o quê? Em quadrinho. Ele é baseado em... Por exemplo, desenho de animação. Pode ser. Seja qual for... Ele tem esse conhecimento, você tem que ir atrás. Indiana Jones. É um filme do Indiana Jones, cara. Você quer ir no filme do Indiana Jones... Você tem que Assiste conhecer o o primeiro, Indiana pelo Jones, cara. É. Você não, ele não vai te entregar, não vai construir o personagem pra você ali. O personagem vai estar construído ao longo. Ainda mais numa franquia. Você quer conhecer Alien? Você tem que ver o primeiro filme do Alien. Não vai lá ver Alien versus Predador. Você tem que começar a ver lá do começo. Quer conhecer Predador? Vai ver o primeiro filme que tem o Arnold Meu Schwarzenegger. tio, Né? Então, assim, a única coisa que eu tenho que falar com vocês, qualquer filme que vocês forem ver, que ele é baseado em algo que é em outra mídia, ou que ela já tem uma história naquela mídia, conheça antes de ir para você ter uma opinião formada. Né? Porque se tem uma construção do personagem, você vai no filme e você quer que ele te entregue um personagem construído, ele não vai te entregar, ele já vai entregar uma história dele, cara. Aí eu vou te falar, aí defendendo até a gente, os nossos ouvintes, né? As pessoas que nos seguem. Nós somos nerd. A grande chance do nosso meio, da gente chegar lá para assistir Flash e ter pelo menos assistido a animação, é altíssima. Eu acho que dificilmente alguém que se interessa pelo tipo de conteúdo que a gente faça chega assim, nunca vi Indiana Jones, falaram que é filme de lacração, tá destruindo o personagem, queimando o cara, então eu não vou ver. Não vou gastar meu dinheiro. E aí vai assistir o nosso episódio. Sabe? Eu acho que não tem sentido. Eu acho que quem tá assistindo aqui, vale a pena o que isso que a gente tá falando para vocês levar isso terem argumento para levar isso para as pessoas que vocês estão vendo fazer isso. Chega lá, assiste. Bom, se o cara gostou do filme do Flash, achou o filme legal, não sei o quê, ok, bom para ele. Porque eu rasguei dinheiro. Agora, eu fiquei com raiva, saí de lá com raiva. leva ele, leva a revistinha para ele. Porque, cara, aquele arco é muito bom. Aquela revistinha é muito boa. É muito bom. Humberto, eu faço muito isso aí, sabe? Igual, por exemplo, o Indiana Jones, eu conversei com 2 pessoas antes, e uma pessoa, eu assisti o filme 1 com ela, e ela falou assim, que legal, nunca tinha visto Indiana Jones, tinha ouvido falar, mas nunca assisti. Adorei, vamos ver o outro, vamos ver o segundo, vamos no cinema ver o quarto, beleza. Vamos ver os quinto, né? Aí, então a pessoa gostou porque ela viu o primeiro, entendeu? E ela entrou no universo ali. Uma outra pessoa, eu não fui junto, mas eu falei assim, olha, Indiana Jones é icônico, vale a pena você assistir.
é ação, tal, vai, assiste o número um. Aí, beleza, viu? Aí depois me ligou, não, Vitor, legal, gostei demais, vamos no cinema ver outro. Então, eu faço muito isso toda vez que alguém vai falar sobre parece um filme que eu entendo alguma coisa, ou que é baseado em um livro, em um quadrinho, eu indico. Isso que você falou, Humberto. Conhece o universo, dá uma lida nisso aqui. Que aí, quando você vê o filme, você vê com mais propriedade, você já tá naquele universo, aí você já tá ambientado para poder entender aquilo ali, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente fazer para ajudar os outros. Só mais um ponto, quando você vai... A gente tá falando isso, vai ter um crítico, principalmente crítico de cinema, né, que só estuda esse tipo de mídia, sempre vai falar, a mídia, ela tem que entregar aquilo, né? O filme, ele tem que entregar uma história, ele não pode ser... Ele vai falar o seguinte, um filme, ele não pode depender de um quadrinho para você assistir, né? Ele tem que entregar para aquele público que assiste. Porém, quando você conhece as outras mídias, você começa a discernir se aquela essência está ali ou não. Se aquela obra ali está respeitando ou não. Então, por isso que é importante você conhecer, mesmo que não seja em outra mídia, não seja na mídia de cinema, seja na mídia de quadrinho, ou na mídia de livro, você tem que conhecer para poder ter uma opinião mais formada sobre a essência, sobre o respeito da história. Concordo, o filme ele tem que entregar ele não pode depender do fator extra, né, daquele meio, ok. Mas quando você vai fazer uma crítica, você tem que pensar na essência. Criticar porque não tem a música da Relíquia, eu entendo pelo fator técnico. Mas... eu não entendo, não. Eu entendo. Bicho, acho tecnicismo... Mas é técnico. Existe técnico para técnico. Cara, eu sei, isso é legal como curiosidade. Não é uma coisa que muda curiosidade. Não muda. Isso que eu tô falando. É um fator técnico, mas ele não diminui o filme. E vou te falar, sabendo disso, caguei. Não me importa se teve isso ou não teve isso. Não. Sabendo disso, eu acho muito mais legal rever os outros filmes e ficar prestando atenção. Por exemplo, a cena em que tem lá o cara rodando a cimitarra, ele arranca o revólver e mata, pá, é icônica. Aí ele pega o chicote, arranca o chicote, chicoteia e todo mundo arranca a arma pra ele. Foi excelente, cara. Foi excelente. Excelente. Eu achei aquilo... Aí todo mundo atira nele, todo mundo erra. O cara, cara, ainda bem, ele não morreu ali. É cena de filme de ação, família, cara. Eu gostei muito dessas referências diretas, essas quase indiretas. Você chega num lugar que tem, é sempre assim, né? Um templo complexo pra caramba, num lugar que todo mundo visita. Aí chega lá com um templo, né? Um cara de 80 anos escala a parede, aquilo é difícil, cara. Ele vai lá, ele se esforça, reclama, tá difícil, mas vai... Aí chega lá, passa numa ponte, a ponte cai, o menininho mata o gigante, o menininho do mal, material focado. One Piece. Luffy, é o Luffy. A ponte cai, eles voltam pela ponte que tinha caído, né? Tem um erro ali, pode ser que tenham dezenas de pontes. O tempo que ninguém conhece tem um monte de ponte. E um monte de saída, porque eles saem para outro lugar também. É um monte de coisa. Tudo bem, mas isso não importa. O filme continua sendo bom, aquilo não é um ponto... Mas isso é Indiana Jones, cara. Indiana Jones. Eu fiquei feliz de ter... Aliás, um detalhe idiota. Os carros usados no filme são lindos. São. Eles pegaram carros lindos. E me dá uma tristeza quando eles destroem aquele Jaguar, cara. que é o que o cara lá do Marrocos tá indo atrás da noiva dele. Achei que você tava achando... ficado triste porque ele destruiu o tuk-tuk dele lá. O tuk-tuk não importa, não tem, mas cada carro lindo, cada furgão, aquele furgão da Fiat é muito bonito. E eles pegaram carros muito bem restaurados e destrói o carro. Naquele bate no beco, aquilo é muito Indiana Jones. Ele vai correndo, bate no beco, pé, e fica. Ufa, estamos salvos, tuk-tuk turbinado também. O tuk-tuk corre atrás do carro da Mercedes, né? É muito bom. Ô Paulo, deixa eu comentar. Esse negócio que você falou aí, ó, eu concordo com você plenamente. O filme ele tem que conseguir passar a ideia sem a pessoa tem que ter lido nada, tem que ter feito nada antes. Eu só digo que é interessante, por exemplo, quando é uma série de filmes, você vê o primeiro, pelo menos, você entender aquele personagem, que provavelmente ele foi construído no primeiro. Eles vão ficar explicando o personagem em todos. E quando eu falo de ler alguma coisa,
é aquele. Além disso que você falou de você saber que tá. Se, a pessoa se o personagem está bem representado ali, foi bem passado para telona, né? É só para você se ambientar, porque quanto mais você entra naquele mundo, na minha opinião, por exemplo, porque eu sou um leitor ávido, né? Eu gosto muito de ler. Quanto mais você entra naquele mundo, mais divertido fica quando você assiste o filme, na minha opinião, né? Mas eu concordo com você, o filme tem que ser fechado em si. Você não pode ter que ler lá umas, sei lá, não sei quantos livros, revista em quadrinhos, pra você poder ver um filme, né? Senão fica meio complicado. Vai ser um público bem restrito que vai ser aquele que vai Marvel. servir. Marvel. A Aline, toda vez que a minha esposa, toda vez que ela vai ver o filme, isso é da pirâmide da Marvel. Eu tenho que ter Mas a assistido pirâmide é quantos baseada só filmes? no cinema, não precisa de ler os quadrinhos, não. Mas quando você lê os quadrinhos é melhor, É ué. melhor. Deixa eu comentar umas coisas com você, assim. Esse filme, né, ele foi dirigido por James Mangold, ou Mangold, sei lá. Esse cara, ele foi o mesmo que fez o filme do Velho Logan, que é um filme que eu gosto muito também. É Então, bom também. e eu achei bem bacana. E ele é o primeiro filme da sequência de Indiana Jones que não é dirigido pelo Steven Spielberg. Sim. Então, assim, isso eu tava um pouquinho de medo justamente do diretor perder a mão da essência do que é o personagem do Indiana Jones. E eu acho que ele fez com uma maestria Não, ele excelente, saca? respeitou Esse muito, cara cara. pegou o bastão, né? Pegou a tocha ali do Spielberg e carregou ela de uma maneira excelente, velho. Eu achei muito Eu bacana. tenho dois Não. exemplos Star Wars Cara. pra isso. Não. Episódio 8, lixão, e Rogue One, fantástico. Pois é. Pois é. É, E você outra vê coisa que eu. respeito até nos ângulos, né? De gravação, nas cenas, Aham. aquela cena do apartamento. Precisava? Não precisava, cara. Né? A cena do corredor, não precisava. Tinha muita coisa ali. Ó, é cheio de easter egg, É, né? cara. Departamento. Não, Então, mas- assim, tem muita coisa ali que o cara respeitou mesmo. O quê? O legado do filme Aham. do Indiana Jones, né? Então, assim, se você botar o letreiro Steven Spielberg como diretor, você acreditaria, cara. Acredita numa boa. Acredita, cara, Acredita. tranquilo. Isso é respeitar uma história, um legado de um ícone pop. Lembra que o Steven Spielberg fez a caveira de cristal, tá? É. Pois é, perdeu a mão ali. É. E Pois assim, é. quando Foi você ali que ele fala perdeu, Indiana ele Jones, perdeu o emprego. Quando você fala Indiana Jones, cara, quem são os responsáveis de Indiana Jones? Steven Spielberg e George Lucas. George Lucas. Então, assim, bicho, é um peso muito grande. São dois caras que são foda. O George Lucas, ele começou a pesquisar o enredo desse filme em 2008. Aí ele ficou parado ali, começou em 2008 e tal. Aí ele passou para Kathleen Kennedy em 2012, quando ela virou presidente da Lucasfilm. A gente tem que pensar que a Disney comprou a Lucasfilm, né, no certo ponto aí. E ela continuou trabalhando nisso por conta própria durante um tempo, pelo que eu li, até porque ela estava trabalhando nos filmes de Star Wars, né? E ela pegou, aí em 2019 eles começaram a correr atrás desse filme para valer de novo, para poder acontecer, entendeu? E aí e quando foi em 2020, aí contratou o James Mangold para ser o diretor. E ele corroteirizou o enredo junto com ela e com mais dois escritores. E o Spielberg e o George Lucas, eles foram consultores. Então diz que foi um trabalho assim a várias mãos, né, com muita influência do diretor, e ele ia e voltava escrevendo para tentar fazer uma história digna de um fechamento bacana, né, para a história do personagem do Indiana Jones. Eu acho que eles conseguiram. E- Cara, E engraçado, eu queria- ele não é um fechamento, matou, perdeu no passado. não foi- mas você não precisa Não de precisa, matar, né? ele não precisa disso. Cara, Né? Do jeito que fechou ali, eu achei muito mais legal. Não Ele teve um muito. final feliz, tá do lado da É. mulher que ele gosta, entendeu? Eu queria comentar isso também. A parte emotiva do filme, né? A parte tipo assim, do que aconteceu com a vida pessoal do personagem, tudo. Eu achei muito legal também, cara. Eu achei o filme ele é excelente na ação, igual vocês pontuaram muito bem aí. As cenas de ações todas eu me diverti muito. Me deu assim, sabe aquele negócio de você mexer na cadeira, tentando desviar, igual a gente faz isso, tentando desviar de uma bala, fazer uma curva no carro. Eu fiz isso no cinema, assim, eu me envolvi com. imagina o com Vitor essas grande coisas. daquele jeito, fazendo assim. Trombando os outros. Trombando os outros. E o cinema tava cheio, viu? É. Pelo menos ontem tava cheio lá quando eu assisti. Aqui, E aí. eu queria só pontuar assim. Não, deixa eu só terminar. Termina, Paulo. Aí, tipo termina, assim, Vitor, termina. além dessas coisas todas que você falaram, do CGI, da técnica, da história ser bem amarrada, eu não vou repetir não, que eu concordo com tudo que
vocês dois falaram, da parte de ação. Eu só queria reforçar que essa parte emocional dele foi muito bem trabalhada. Mostrar como é que ele estava desanimado, como é que ele se isolou. O cara estava triste com o mundo por ter perdido o filho, por ter afastado a mulher. Como é que ele foi se resgatado sem querer pela menina. E depois como é que ela se apega a ele de novo, né? Ela sempre gostou dele, mas como é que ela se torna a se apegar a ele. E aí no final ela salva ele de verdade, atrasa ele de verdade e aí consegue resgatar o Indiana Jones, não só com a aventura que ele teve, mas emocionalmente trazendo a Marion para ele. Então, assim, eu achei que isso foi um espetáculo extra à parte. A parte, se fosse, se fosse um filme romântico, é um filme que romântico bem legal que teve ali junto desse filme de ação, entendeu? Eu achei muito, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Achei que essa parte foi muito bem trabalhada também no filme, sabe? Foi um De ótimo mostrar o fechamento. sentimento dele. Aqui, antes de eu fazer minha pergunta final, pra gente poder fechar, só queria lembrar um fato, né? No episódio que a gente falou do filme Spaceballs, que é uma. Como é que fala? É uma comédia É uma baseada. sátira. Uma sátira Star Wars, né? Baseado principalmente em Star Wars. E aí, quando eles pediram autorização pra fazer, né? Pra ser baseado, não foi autorizado eles fazerem um personagem vestido igual ao Han Solo. O que eles fizeram? Vestiram o cara mais próximo do Indiana Jones. Indiana Jones. Né? Então, assim, tanto que o Indiana Jones é um ícone muito importante há muito tempo, né? E aí, vamos fazer a minha pergunta pra gente fechar o podcast. Queria perguntar pra vocês, vocês veem futuro na franquia ou ela fechou e aqui tá ótimo? Não preciso de mais nada. Eu vou falar primeiro. Pra mim não precisa de mais nada. Chega. Pra que fazer seguir com filme? Pode seguir com revistinha, pode seguir com outras mídias que permitem criações e não precisa ter locação no tempo por conta da idade do Harrison Ford, né? Você fazer uma sequência tipo Creed, que é na verdade Rock, né? É uma sequência, só mudou o lutador. Eu acho que ele pode ser feita, mas se não existir, eu não vou achar ruim, não vou sentir falta. Eu acho que o que tem já construiu bem o universo. Eu acho que quiserem seguir com boas histórias, eu vou me divertir, mas eu não vou estar vendo Indiana Jones. É essa a sensação que eu tenho. Para mim não Ao que foi a primeira fase, né? Esses